Bom dia a todos. Desculpem o atraso, gente, mas é com uma imensa alegria que o Departamento de Enfermagem trouxe essa palestra hoje, em parceria com a Escola de Enfermagem da USP, da professora visitante, a professora doutora Tamara Macieira. Ela é professora da Universidade da Flórida e vai nos presentear aí com a palestra intitulada Enfermagem pode impulsionar a mudança em um sistema de saúde para o melhor cuidado ao paciente. Professora Tamara, muito obrigado, seja muito bem-vinda a essa casa. Nós trabalhamos com o processo de enfermagem, acho que desde o início aí, a gente sabe das suas linhas de pesquisa, para a gente é uma honra e só vem somar as nossas forças para uma enfermagem de qualidade, excelência e segurança no nosso país, e para a gente conseguir ensinar os nossos alunos também, que nós temos muito a acrescentar e muito a fazer pelos nossos pacientes, pela assistência de enfermagem. Muito obrigado, professora. Bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, é um prazer enorme para mim, uma honra. Como o Paulo me apresentou, eu sou professora na Universidade da Flórida, na Escola de Enfermagem. Eu sou professora na parte de Informática e Inteligência Artificial aplicada à saúde. Eu vou falar um pouquinho sobre essa linha de trabalho, mas também o mais importante que eu acho que a mensagem que eu queria dar nessa apresentação é realmente sobre o papel do enfermeiro e da equipe de enfermagem, realmente como a parte central do sistema de saúde e como é importante, muito obrigada, nós trazermos visibilidade para o trabalho que nós fazemos como equipe de enfermagem e em quais jeitos a informática e a tecnologia pode nos ajudar, né, na prestação do nosso cuidado, na documentação, né, aquela documentação extensa que nós temos que fazer como parte da nossa rotina e realmente trazer, né, agregar valor à nossa prática. Os meus slides estão em inglês, mas eu vou apresentar em português, e se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, sintam à vontade em perguntar enquanto eu estou apresentando, não precisa esperar até o final, que eu espero mesmo que isso aqui seja uma troca muito grande, né, entre eu e vocês. Então aqui, eu me apresentando novamente, eu sou na verdade de Belo Horizonte, eu sou mineira, foi onde eu nasci, eu fiz a minha graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais, eu graduei em enfermagem em 2014 e no mesmo ano eu fui para os Estados Unidos para fazer o meu doutorado em enfermagem aplicado com concentração em informática e ciência de dados. Então eu fiz meu doutorado na Universidade da Flórida, fiz um pós-doutorado depois e fiquei como professora. Então agora já tem 4 anos que eu estou lá, mas realmente o aprendizado que eu tive na minha graduação em enfermagem no Brasil, que eu sempre falo, eu brinco, mas eu sei que é verdade, que a nossa graduação aqui é muito melhor que a graduação em enfermagem lá nos Estados Unidos. A gente aprende muito mais e faz muito mais aqui. Foi realmente o que trouxe essa base para eu crescer como pesquisadora e estar nessa área agora. Um pouquinho sobre a minha universidade. Aqui, nessa parte aqui é o nosso sistema hospitalar, então nós temos 6 hospitais como parte da nossa rede. Nós contemplamos todas as disciplinas da área da saúde também. Essa foto aqui é da entrada da escola de enfermagem. Nós ficamos na cidade de Gainesville, que é aproximadamente 1h30 de Orlando. Pessoal, todo mundo conhece Orlando, então 1h30 norte de Orlando. É como se fosse uma cidade universitária. Nós temos aproximadamente 120 mil habitantes, mas mais da metade são alunos. Então, assim, são alunos ou pessoal que trabalha na universidade. Nós somos a 5ª melhor universidade pública dos Estados Unidos e é onde o Gatorade foi inventado, aquela bebida ali. Eu sempre gosto de trazer esse fato porque eu não sabia que tinha sido inventado lá, eu já estava lá há 5 anos e nem sabia, mas todo lugar que a gente ia no campus eu via um Gatorade. E a gente podia tomar de graça. Eu tô assim, mas por quê? Mas é porque foi inventado lá. As universidades americanas têm muito essa cultura de mascote, né? O nosso mascote da universidade é um jacaré, que a palavra é gator, porque nós estamos na Flórida. Do mesmo jeito tem capivara aqui, tem jacaré lá, para tudo quanto é lugar. No nosso campus tem os lagozinhos, tem jacaré, a gente anda para o estacionamento, tem um jacaré ali, mas não fazem nada. Mas é gator, em inglês, né, a palavra para jacaré, e aid, do Gatorade, no caso seria ajuda. Então essa bebida foi criada na década de 50 para ajudar
os alunos que eram jogadores de futebol americano a se hidratar depois dos treinos. E foi inventado por um médico da universidade na época. E aí a Coca-Cola gostou, licenciou, comercializou, e até hoje a universidade recebe dinheiro, né, das vendas do Gatorade. A gente não recebe dinheiro por causa disso, mas a universidade recebe e usa para os esportes, né? Mas eu sempre gosto de trazer essa curiosidade sobre a Universidade da Flórida. E entrando aqui bem na questão da enfermagem, a enfermagem é uma profissão muito valorizada nos Estados Unidos. Muito mesmo. Todo ano, tem mais de 20 anos que tem uma empresa privada que faz um censo com a população sobre qual a profissão que você confia mais na área da saúde. E a enfermagem é sempre a profissão número 1 que a população mais acredita, assim, mais confia e vê o valor do cuidado. E a enfermagem nos Estados Unidos, como aqui também no Brasil, eu gosto de trazer que é a espinha e o batimento cardíaco do sistema de saúde, né? Porque se não tem enfermagem, não tem saúde. E nos Estados Unidos eu gosto de fazer essa comparação, que nós temos aproximadamente 4,3 milhões de enfermeiros nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, nesses dados que eu achei, nós temos 3 milhões. Então a gente tem uma distribuição bem semelhante, né, em termos de população nos dois países. E eu acho engraçado porque eu estava com uma visitante da Holanda esses dias lá comigo, uma pesquisadora da Holanda, e ela me disse que na Holanda a população de lá é o tamanho da Flórida, a população da Flórida, eles têm menos de 500 mil enfermeiros. Então, quando a gente fala de milhões de enfermeiros, ela ficou assim, nossa, como é que faz, né, com esse tanto de gente? Mas é por causa do tamanho populacional também, né, nos dois países. E apesar da gente ter 4,3 milhões de pacientes, de enfermeiros, a gente ainda precisa de muito enfermeiro lá. Está com um déficit muito grande de enfermeiros, de técnicos de enfermagem. Então, quem quiser validar o diploma e ir para lá, tô brincando, Paulo, não vou recrutar o pessoal daqui, não. Eu sei que já está com déficit aqui também. Mas quando a gente pensa em enfermagem, né, em equipe de enfermagem comparado à equipe multidisciplinar, a enfermagem realmente é o que gasta mais tempo em cuidado direto com o paciente, né, em qualquer tipo de ambiente. Então, aqui eu gosto de trazer essa figurinha, onde nós temos o paciente centralizado, né, que é aquele cuidado centralizado no paciente, e uma representação de algumas das disciplinas que realmente prestam esse cuidado, né. Nós temos ali o pessoal que a gente fala de Allied Health, que é o pessoal da fisioterapia, terapia ocupacional, a gente tem terapia de respiração lá também, mas seria o papel do fisioterapeuta aqui também, que utiliza aproximadamente, gasta, vamos dizer, 2 horas em contato direto com o paciente durante um plantão de 12 horas. Isso seria 2 horas com cada paciente, por exemplo. A enfermagem, não só a equipe de enfermagem, mas também a enfermagem de prática avançada que a gente tem nos Estados Unidos, os enfermeiros e a equipe gasta pelo menos 4 horas diariamente com cada paciente dentro de um plantão de 12 horas. Isso é um tamanho muito maior do que as outras profissões. E toda essa interação, todo esse cuidado que a gente presta, ele tem que ser documentado de alguma maneira e representado de alguma maneira em registros eletrônicos, né, que é o que a gente tem lá. Então, a riqueza dessa informação é muito grande. E antes dessa apresentação, eu estava conhecendo o ProSenf USP, né, o sistema que vocês usam, e maravilhada, assim, com o sistema, então, com a riqueza desses dados, né. Então, é importante que a gente utilize essa informação de alguma maneira para trazer visibilidade para a nossa profissão, para a nossa categoria, mas também, e demonstrar o tanto que a gente faz e o quanto a gente impacta o cuidado realmente, porque às vezes isso chega a ser invisível, né, porque as pessoas estão muito preocupadas com, qual o diagnóstico médico, qual o resultado dos exames laboratórios, o que é importante para direcionar o cuidado, né? Mas quem presta o cuidado é a equipe de enfermagem. Tanto que tem uma colega minha de trabalho que diz que os pacientes vão para o hospital para receber cuidado de enfermagem. Porque é o que a gente mais faz, né? É o que eles mais fazem. E dentro de um sistema de saúde, nós temos um conceito que chama Learning Health System, que seria um sistema de saúde de aprendizagem, onde a gente está sempre evoluindo, né, com os nossos pacientes, o cuidado. E a equipe de enfermagem tem um papel grande dentro desse Learning Health System, e são realmente a categoria profissional que guia o avanço da ciência dentro da área da saúde. Então, aqui eu trouxe só uma definição
eu vou virar aqui para ler, são uma definição do que seria um Learning Health System, e realmente é um sistema onde a gente usa os dados gerados por aqueles profissionais, os dados de paciente, do cuidado, para fazer melhorias sistemáticas, comparando com evidência externa, para gerar novo conhecimento que vai ser aplicado dentro daquele sistema. Então, não é necessariamente só a gente fazer pesquisa, mas é fazer a pesquisa e fazer a implementação daqueles resultados para melhoria imediata dentro daquele sistema. Então, dentro, por exemplo, do hospital aqui, ou de outros hospitais que fazem parte do sistema. E para a gente ter realmente um sistema de saúde de aprendizado, nós precisamos ter líderes dentro desse sistema. E a enfermagem é realmente, assim, a parte principal da liderança dentro de um sistema de aprendizagem, e a gente usa prática baseada em evidência, que é um componente principal daqui, e a gente também tem que utilizar métodos de informática, que seriam aqueles IT methods, para mostrar essa evidência nova, implementá-la e gerar nova evidência, novos conhecimentos, né? E a gente captura e analisa dados e as experiências do paciente, as experiências da equipe como forma de melhorar o cuidado, e a gente continua a mensurar e avaliar os resultados esperados daquele cuidado. Porque é assim que a gente consegue ver se realmente uma coisa está funcionando ou não, né? Olhando os resultados esperados e como eles estão progredindo. Não só o nosso paciente recebeu alta, o que é ótimo, mas qual foi a melhoria enquanto dentro daquela unidade, né? Enquanto hospitalizado. Faz sentido até agora? Ótimo. Tá vendo as cabecinhas mexendo? Ótimo. E aqui seriam os componentes principais de um sistema de aprendizado na área da saúde. A utilização de dados para para levar realmente a melhoria e guiar essa questão da decisão clínica. Colaboração interdisciplinar. Então, colaboração não só dentro da equipe de enfermagem, mas a equipe de enfermagem com outros profissionais da saúde, né, que a gente presta cuidado de forma interdisciplinar. Aquele ciclo de melhorias contínuo. Então, a gente gera nova evidência, implementa, acessa, mensura quais são os resultados. E aí faz modificações para aquela melhoria, para aquela intervenção. Então, é um processo cíclico que sempre melhora a experiência do paciente e da equipe, né, enquanto colaboradores. E o foco no cuidado personalizado, onde os nossos pacientes não são iguais. Apesar que a gente pode ter pacientes, por exemplo, se eu trabalho numa unidade cardíaca, todos os pacientes estão lá porque eles têm algum problema cardíaco, né? Mas os problemas podem ser diferentes e o cuidado, especialmente de enfermagem, deve ser diferente, específico às necessidades de cada paciente, né? Uma coisa que acontece muito com a nossa documentação lá nos Estados Unidos, é que, eu acredito que aqui também, é que apesar da gente ter paciente muito diferente, quando a gente olha a documentação e o plano de cuidados, é o mesmo plano para cada paciente, né? Isso não é um reflexo acurado de qual foi o cuidado, porque a gente sabe que a gente individualiza o cuidado, mas isso não é refletido na documentação tantas vezes. E tem aquele ditado que se não foi documentado, não foi feito. Que a gente sabe que não é verdade, né? Porque a gente faz o cuidado, o paciente melhora, então a gente está prestando cuidado. Mas por que essa documentação não está sendo individualizada? Não, acredito não ser o caso aqui, que vocês têm um sistema maravilhoso, mas a maioria dos lugares que não tem um sistema bom, o sistema em si é uma barreira para a documentação. É uma barreira para realmente essa representação individualizada do cuidado através da documentação. Então, nós como enfermeiros, como equipe de enfermagem, a gente tem um papel em fazer a mudança nesses sistemas existentes para trazer as melhorias que nós precisamos. Não deve ser só a administração do hospital que decide qual sistema vai ser utilizado e a gente tem que se adaptar a esse sistema. O sistema que tem que se adaptar às nossas necessidades como profissionais. E se a gente não fizer essa questão, assim, fazer a nossa voz ser ouvida, as melhorias não serão feitas. Parece que eu estou profetizando aqui, assim, mas é porque, né, nós temos esse papel dentro da nossa mudança, né? A gente que tem que ser essa mudança catalística, como eu disse no início da apresentação. E aí eu trago a pergunta, como que a equipe de enfermagem pode ser esse fator que guia, o fator de frente, dentro de um sistema de aprendizado em saúde e pode impactar o cuidado prestado a diferentes pacientes? Aqui são os diferentes papéis da equipe de enfermagem dentro de um sistema de saúde de aprendizado. Nós somos quase que, eu sempre não consigo traduzir essa palavra, mas a gente advoga, né, pelos nossos pacientes, tá certo isso, né?
Eu achei que eu nunca fosse ser daquelas pessoas que esquecem as palavras em português. Eu até criticava essas pessoas assim, fala inglês, mas agora está esquecendo português, mas é realidade. A gente esquece às vezes. Mas a equipe de enfermagem é que tem essa interação direta com os pacientes e permite a tradução e, no caso, a implementação de melhorias já, assim, no leito, né? Bem diretamente com o paciente. Nós também podemos utilizar as informações que a gente documenta, e eu sou, assim, a doida do plano de cuidados, que eu amo plano de cuidados. Então, a gente pode usar essa informação e todas as outras informações que nós temos que documentar, né, como parte da nossa prática, do processo de enfermagem, para fazer decisões informadas, decisões baseadas em evidência. E as decisões que a gente vê baseadas no tipo de população que a gente atende, né, nos pacientes que nós atendemos. Então, seria o Clinical Decision Support. Tem também a questão da liderança, que a enfermagem realmente tem que ser a força liderando todas as mudanças dentro de um sistema de saúde. Eu ainda falo isso para todo mundo, até quando tem médico na plateia, eu falo, é a enfermagem que tem que fazer a liderança, não são as outras profissões. Mas realmente através de projetos de melhoria do cuidado imediato, através de pesquisa, através de mudanças políticas dentro da organização, mas dentro da categoria como um todo. E nós somos também a profissão que está lá coletando todas as informações, né? Não só as que a gente usa, mas que outros profissionais usam também para informar o cuidado deles. Então, por causa disso, a gente tem esse papel tão grande na melhoria de um sistema de saúde. E eu gosto de trazer aqui, porque sempre quando eu falo de melhorias, as pessoas já pensam em pesquisa, né? E aí pensam, mas para fazer pesquisa demora, para fazer pesquisa eu preciso de financiamento, como é que eu faço essas melhorias dentro da minha unidade, por exemplo, de uma maneira mais prática? Então eu gosto de trazer os exemplos aqui das parcerias que nós temos entre a nossa escola de enfermagem e o sistema de saúde da nossa universidade, onde os enfermeiros estão liderando os projetos. E são projetos de escala menor, mas são projetos que fazem uma melhoria imediata dentro da unidade. E a gente chama de projetos de demonstração, Demonstration Projects, e aqui estão alguns exemplos. O primeiro nome listado para cada um desses exemplos é a enfermeira ou enfermeiro que guiou realmente, liderou esse projeto, e aí, em parceria com algum professor da unidade. Então, por exemplo, que assim, a gente pensa, mas eu tenho tanto problema, o que eu foco, né? Foca no que for mais de interesse seu, no que você vê mais para os seus pacientes, e às vezes uma melhoria que pode ser pequena, mas que você consegue fazer de forma imediata. O primeiro exemplo é de um projeto que usou aromaterapia, obrigada, para reduzir a ansiedade perioperativa e melhorar a satisfação dos pacientes naquela unidade. Então, foi quase como um estudo pequeno assim, mas um estudo randomizado, onde eles olharam realmente o impacto da aromaterapia. E porque se mostrou eficaz, agora faz parte da prática daquela unidade. Todos os pacientes têm acesso a essa intervenção como forma de se preparar para o procedimento cirúrgico. Nós temos aqui também o segundo projeto, onde eles avaliaram e padronizaram o uso da pressão negativa no tratamento de feridas para pacientes com aquela cânula ECMO, que é aquele negócio, é cardíaco, não é, Paulo? E aí, para deteriorização, então tinha muita infecção, muita deteriorização, né, na entrada da cânula, e eles fizeram um projeto para padronizar como que esse curativo deve ser feito utilizando pressão negativa, processo liderado por enfermeiros, pela equipe de enfermagem, e agora isso é prática dentro da unidade. Então, fizeram uma melhoria logo de cara. O terceiro projeto foi intitulado a redução no tempo na verdade, a redução no número de úlceras por pressão numa unidade de queimados. Então, eles fizeram o desenvolvimento e a implementação de um guia de como fazer o cuidado para esses pacientes. Isso foi implementado logo de cara, assim, quando os resultados foram satisfatórios, dentro da unidade, e agora é prática dentro daquela unidade. E o último exemplo é um estudo que mensurou o impacto de tratamento com opioides para dor na motilidade intestinal de pacientes recém-nascidos com peso baixo. E no caso a prescrição, que é aquela, a qualquer momento você pode usar uma medicação de opioide, né, no caso desse tipo de prescrição. E aí eles tentaram mensurar qual o impacto disso na motilidade intestinal daquele paciente. E aí descobriram que quando se tem
medicação disponível para ser, né, aplicada a qualquer momento, estavam fazendo isso com muita frequência e estava reduzindo muito a motilidade intestinal daqueles pacientes. Então, eles foram mudar o tipo de prescrição desse tipo de medicação. E aqui são as fotinhos do pessoal, porque eles fazem um projeto e eles apresentam também o projeto não só dentro da unidade deles, mas em diversas unidades no hospital e para a comunidade científica e da área da saúde dentro da nossa universidade. E esses foram projetos financiados pela escola de enfermagem e pelo hospital, porque para alguns deles você precisava comprar equipamento, né? Apesar de que equipe de enfermagem faz muito com pouco, né? Então, naquela de aromaterapia, por exemplo, a enfermeira líder do projeto ligou para a companhia que fazia, né, os aromas lá, e aí explicou o projeto e ela ganhou todo o estoque para fazer esse projeto e para manter dentro da unidade. Então, nem precisou do financiamento no final das coisas, mas aí eles utilizam o financiamento para apresentar em congresso, para publicar, né, ou então fazer outras melhorias que a unidade precisa. E aqui eu gosto de trazer também o papel do enfermeiro, da equipe de enfermagem, como líder na parte de informática clínica. Porque a gente acha que às vezes a gente não tem um papel, assim, dentro desse espaço, porque nós temos graduação na computação, ou em TI, ou algo assim, mas isso não é verdade, porque a equipe de enfermagem realmente funciona como a ponte entre o pessoal da ciência da computação, por exemplo, pessoal da TI, com a parte clínica realmente. Porque para qualquer melhoria ser feita no âmbito de informática e num sistema, por exemplo, eles precisam entender quais são as melhorias. E esse pessoal não entende nada de cuidar de saúde, eles não são treinados nisso, né? Então, nós funcionamos como aquela ponte, porque a gente precisa entender quais os processos de informática, mesmo assim que no âmbito mais abstrato, e a gente entende muito a parte clínica. Então, a gente consegue traduzir as nossas necessidades clínicas para essa equipe que vai fazer a programação e aí criar sistemas mais eficazes. Então, nós funcionamos como uma ponte, ou como a gente chama no nosso sistema de saúde nos Estados Unidos, como Clinical Informatics. E aqueles informáticos clínicos, eles funcionam realmente como essa ponte entre o pessoal da parte prática e o pessoal da parte de TI para fazer melhorias a um registro eletrônico. Eu sei que aqui o registro total não é eletrônico ainda, mas vocês estão caminhando para essa parte, mas, por exemplo, um registro no ProSenf. E também eles fazem aquela ponte entre a comunicação, o teste e o treinamento da equipe para a utilização daquela tecnologia. Porque toda tecnologia, quando a gente implementa, a gente tem que testar ela antes, né, para ver se dá certo ou não. Porque senão a gente está dando só um produto não bom para a nossa equipe utilizar e se virar, né, e aí não traz benefício nenhum. Causa mais problemas do que o contrário, né, então a gente tem que fazer um teste muito grande e o pessoal informático clínico faz esse teste. A gente também, nesse papel, a gente oferece direções de como um registro tem que ser melhorado, de quais sistemas devem ser adotados. Por exemplo, eu estava perguntando para o Paulo hoje de manhã se o departamento de enfermagem e a equipe de enfermagem estão sendo consultados nessa decisão de qual prontuário eletrônico será utilizado aqui na instituição. O que deveria ser parte dessa tomada de decisão, porque a equipe de enfermagem é que vai interagir mais com o registro eletrônico do que qualquer outro profissional. Então, tem que funcionar para a gente, para um sistema ser adotado. E muitas vezes não é esse processo que acontece. Mas o Paulo me contou que aqui sim, o departamento de enfermagem foi consultado, assim, né, a gente está adotando isso, mas isso vai funcionar para a equipe, então já ajuda, né, na implementação de um sistema melhor. Também são os líderes, funcionam em posições de liderança, mas também como consultores para melhorias no registro eletrônico e outros sistemas de informação, e também tem um papel de treinar a equipe para utilizar aquele sistema. Você não pode ter um pessoal da TI só fazendo treinamento, porque eles não vão entender realmente o workflow ou como que a equipe interage com aquela tecnologia. E aqui eu trago uma foto dos enfermeiros dentro do nosso sistema hospitalar, que tem esse papel de informática ou informática clínica, né? Aqui está a equipe, parte da equipe. A equipe é liderada nos 6 hospitais por uma enfermeira, que é a Cassie, que faz realmente esse papel maior. A gente chama, o cargo dela é como se ela fosse
Chief Nurse Information Officer, então é como se ela fosse a chefe de informática e enfermagem dentro do sistema hospitalar. Ela tem um time enorme de enfermeiros, mas também de médicos e de outros profissionais da saúde que atuam nesse espaço, né, de informática aplicada à saúde e informática clínica. E aqui tem uma descrição do que ela vê que é esse papel da enfermagem nesse espaço. E ela diz que enfermagem, né, ela tem esse papel central no sistema de saúde, porque é a enfermagem que realmente entende os processos clínicos, não só nossos, mas de outros profissionais também, né? A gente coordena o cuidado também, né, multidisciplinar. E ela diz que por causa que a gente tem esse conteúdo, né, esse conhecimento tão valioso, nós que somos melhores posicionados para tomar as decisões das melhorias informáticas, de novas tecnologias sendo desenvolvidas e sendo utilizadas também dentro do ambiente clínico. Então, a gente fala que a enfermagem é aquela ponte entre esses dois mundos mesmo, a parte clínica e a parte de informática. E aqui eu gosto de trazer um pouquinho das informações do número de enfermagens ou de enfermeiros que a gente tem nessa parte de TI, para trazer, assim, uma representação de como todo mundo que está aqui nesse auditório hoje pode estar nesse papel de alguma maneira. Por exemplo, dentro do nosso sistema hospitalar, nós temos 26 enfermeiros que fazem esse papel, né, de informática clínica. 15 têm uma certificação em alguma coisa, não precisa ser informática, e você não precisa ter uma certificação, você pode ter só uma graduação para atuar nesse papel. Nós temos que 5 são certificados em informática, porque nos Estados Unidos nós temos um movimento agora onde tem mestrado em enfermagem focado em informática, doutorado em enfermagem prática focado em informática também, tem também certificações que não são necessariamente uma pós-graduação, mas tem uma certificação nessa área, o que é um movimento muito bom. A gente tem agora um mestrado em enfermagem focado em inteligência artificial também, para a gente preparar, né, a nossa equipe de enfermagem para atuar nesse espaço também. Então, e eu sei que esse é um movimento grande crescendo no Brasil aqui agora também, que vai ser excelente para a nossa saúde no Brasil. E aqui eu trouxe algumas descrições do que outras pessoas que fazem parte dessa equipe, né, outro pessoal da equipe de enfermagem trabalha nesse espaço de informática, e o que eles dizem sobre o que a enfermagem faz dentro da TI. Então, por exemplo, eles falam assim que a gente usa a nossa experiência clínica e o nosso conhecimento de TI para fazer melhorias. Eu sinto que eu estou me repetindo, peço desculpas, mas fazer melhorias na tecnologia, no registro eletrônico. Também diz que a gente trabalha coordenando uma relação positiva entre os pacientes, o leito, a equipe clínica e a parte de informática. Então, a gente lidera esse espaço também, né? A equipe multidisciplinar nesse espaço. E dentro do nosso sistema de saúde, né, nos nossos hospitais, a gente também tem enfermeiro que não faz, a equipe de enfermagem que não faz necessariamente parte desse grupo de 26, mas fazem parte de comissões e comitês dentro dos hospitais para trazer melhorias. Por exemplo, nós temos representação de um enfermeiro de cada unidade, né, dentro do hospital, e esse enfermeiro, esse representante da equipe de enfermagem é que traz para esse grupo quais as melhorias que a equipe de enfermagem dentro daquela unidade quer. E pode ser uma minoria pequena, tipo, eu queria que esse termo fosse adicionado no Process USP, então eu queria que ao invés de clicar, que isso fosse feito, documentado dessa maneira. E todas essas demandas são trazidas, e que é uma lista enorme, né, de demandas, porque nenhum sistema é perfeito, e aí a equipe vai por cada demanda e faz melhoria. Muitas vezes a gente percebe que as demandas são porque a informação é difícil de achar no registro, apesar que está lá em algum lugar. Então é mais uma demanda de treinamento da equipe, mas uma demanda de melhoria também, né? Porque o sistema nunca deve ser difícil a gente usar. Se o sistema é difícil, então não é bom. Então a gente não devia nem estar usando, né? E aqui eu gosto de trazer também o papel da enfermagem como inovador no espaço de tecnologia e de informática. Porque realmente a gente precisa não só ser consultado, mas ser realmente a pessoa principal, né, liderando essa nova tecnologia. E aí nós temos diferentes movimentos aqui nos Estados Unidos, né, que é a minha experiência maior, de movimentos nacionais, mas também startups e empresas de saúde lideradas por enfermeiros, né, o pessoal da equipe de enfermagem. Nós temos uma aqui que é essa Comissão Nacional para o Reembolso do Cuidado de Enfermagem, que é uma comissão que está trabalhando para quantificar
as atividades e o cuidado prestado pela equipe de enfermagem, quantificar de maneira monetária, para ser uma informação utilizada para reembolso também, por planos de saúde, do mesmo jeito que a gente utiliza diagnósticos médicos para reembolso ou procedimentos, utilizar o cuidado de enfermagem também para prestar aquele reembolso, porque aí a gente não vai ser, o nosso cuidado não vai ser assim, parte, estou tentando pensar em como descrever, mas, por exemplo, é como se o nosso cuidado fosse parte de, você está no hotel e o cuidado que você recebe é no bundle daquele hotel, né, dessa diária. É meio que assim que o cuidado de enfermagem é quantificado. Então não faz diferença se eu fiz uma intervenção ou se eu fiz 5 intervenções, o valor pago é único. Mas aí quando a gente quantifica cada tipo de intervenção prestada, cada cuidado que a equipe de enfermagem faz, isso traz um valor maior para o cuidado. E também demonstra um impacto maior do que a gente faz, né? Dentro do sistema de saúde para os nossos pacientes. Então, é uma maneira de trazer visibilidade também para a nossa profissão. Tem também essa outra empresa aqui, que chama Nurse Reviewed, Nurse Approved, onde os enfermeiros e a equipe de enfermagem faz a revisão das tecnologias existentes e meio que dá um selo de aprovação para aquela tecnologia ou não, para falar se é boa para a equipe de enfermagem ou não. E aí os sistemas de saúde, os hospitais, as unidades básicas tendem a adotar e implementar tecnologias que foram revisadas pela enfermagem, pela equipe de enfermagem, porque aí sabe que é alguma coisa que vai funcionar para os profissionais. Nós temos aqui essa outra empresa, NurseBrain, que é até uma empresa que veio da Google, onde eles estão desenvolvendo tecnologia para ajudar na documentação de enfermagem, especialmente na questão da gestão. Então, é um produto desenvolvido por enfermeiros para enfermeiros. E nós temos esse Hands Free Nurse, que é uma startup que eu faço parte, então vou trazer essa informação aqui para vocês, onde a gente está desenvolvendo tecnologia para ajudar no processo de documentação e comunicação com o registro eletrônico. E nós estamos... a gente tem a patente dessa ideia, agora está tentando achar investidor, né? Sempre difícil trazer dinheiro para essas coisas, mas a gente está desenvolvendo um produto onde a equipe de enfermagem vai poder só falar o que é o cuidado e o que é a documentação, do mesmo jeito que você vai e explica para o seu paciente o cuidado que você vai estar fazendo e tal, o que está acontecendo com o paciente, essa informação é capturada e transformada em documentação que já vai para o registro eletrônico, sem a necessidade da gente sair do quarto do paciente do leito e ter que digitar tudo em frente ao computador, aquele tanto de clique. Então, essa é a tecnologia que a gente está tentando desenvolver agora. Ela existe atualmente para equipe médica, né? Que é o que o pessoal sempre desenvolve coisa para equipe médica primeiro. Mas tudo bem, a gente está desenvolvendo para equipe de enfermagem agora, onde utiliza essa mesma tecnologia para gerar aquele sumário da visita, né? Do paciente. Mas a gente sabe que, como equipe de enfermagem, a nossa documentação e comunicação dentro do registro é muito diferente, né? Nós temos a gente pensa no processo de enfermagem, diferentes passos que a gente segue, a maioria da informação é estruturada, onde a gente não está necessariamente escrevendo algo, a gente está clicando, selecionando. Então, como transformar esse áudio, né, que é transformado em narrativa, em dados estruturados que vão para o prontuário eletrônico ou para o registro. Então, é nisso que a gente está trabalhando. E eu trouxe um videozinho aqui. Esse aqui é a nossa equipe. Eu estou aqui, mas essa aqui é a nossa diretora da Escola de Enfermagem de lá, a Jean Shakira Henderson, que é assim, uma grande apoiadora da nossa iniciativa, e nós temos o nosso pessoal de negócios aqui, o Sean, que ajuda a gente, a pessoa de IA, essas coisas. E aqui eu trouxe um videozinho que a gente vai tocar, que é um videozinho que a gente criou para demonstrar um pouquinho da nossa visão, e eu queria até, assim, o feedback de vocês, o que vocês acham disso.
Obrigada. Então, a nossa visão é que não existam mais computadores para a gente precisar utilizar na nossa documentação, em tudo que a gente precisaria é um relógio ou, às vezes, algum outro tipo de equipamento assim, portátil, e toda a documentação é capturada por áudio, pela nossa fala, toda a interação com o sistema é pela nossa fala, validação das informações sendo utilizadas, mas a projeção dessas informações, como se fosse assim, uma tela, né, de computador, a gente faz através desse sistema também. Porque aí, desse jeito, você pode estar lá com o seu paciente, você está explicando o cuidado, essa informação está sendo capturada pelo sistema, entrando como documentação, e aí, se o paciente está interessado em ver, né, o que está sendo documentado, ou se você precisa de algum tipo de visual para explicar algo para o paciente, ou na hora de você passar plantão, você consegue fazer essa projeção direto daquele sistema também. Então, o que a gente está caminhando para desenvolver, para realmente melhorar a documentação, diminuir o tempo que a gente gasta com a documentação. Nos Estados Unidos, porque tem tantos requerimentos de documentação, tantas coisas obrigatórias, a nossa equipe de enfermagem gasta quase que 40% do tempo dentro de um plantão de 12 horas documentando. E isso é tempo que a gente não está prestando cuidado direto com o paciente. E aí o que acontece? A gente tem aquele tanto de paciente, tanto de coisa que tem que fazer, ainda tem que documentar, então a gente quer eliminar essa barreira, sabe? Para a gente conseguir concentrar o nosso tempo como equipe de enfermagem no cuidado com o paciente, que é porque a gente formou, né, nessa área, não foi para documentar. E aí o que é importante também dentro dessa visão e dentro de trazer visibilidade para a enfermagem através dos dados, é a gente ter dados bons, né? Porque se a gente documenta coisa que não é acurada, informação incompleta, eu vou utilizar esses dados, mas não vai informar nada de valor, né, sobre o cuidado ao paciente. Então, aqui eu gosto de trazer só uma representação das diferentes partes que a gente faz o registro de enfermagem, né, com as diferentes partes do processo de enfermagem, sendo o plano de cuidados ali uma das partes principais, eu diria, né, da nossa documentação. E eu gosto de trazer aqui exemplos de 2 projetos que a gente tem atualmente utilizando esse tipo de informação. Esse é um dos projetos onde a gente utiliza a parte daquele texto narrativa, que é a evolução narrativa que a gente escreve, né? Como parte da nossa documentação. E no caso, esse time de pesquisa na Universidade da Flórida, esses são os 2 pesquisadores principais, a Raga e o Robert, eles estão utilizando essas informações narrativas para desenvolver algoritmos de previsão de risco de quedas e delírio para pacientes adultos, idosos, hospitalizados em unidades médico-cirúrgicas. E o legal desse projeto é que eles utilizaram todas as coisas que a gente escreve, né, assim, em caixa aberta, né, dentro do prontuário eletrônico, fizeram a análise e o mapeamento dessas informações narrativas em conceitos fixos, porque você ainda precisa de uma variável específica para o algoritmo, né, entender, e aí eles conseguiram criar modelos só utilizando essa informação, que conseguem prever em até 80% todos aqueles pacientes que vão estar em risco de quedas,
aqueles pacientes que realmente estarão em risco de quedas, que a gente tem a tendência de achar que se está no hospital está com risco de quedas, né? Mas aqueles pacientes que realmente podem cair, e eles conseguiram prever também, com 94% de acurácia, todos aqueles pacientes idosos que vão desenvolver delírio. E por causa disso, eles conseguem implementar intervenções mais cedo, intervenções de enfermagem, para prevenir que essas coisas aconteçam. Ainda mais nos Estados Unidos, se o paciente cair dentro do hospital, ou se o paciente cair por causa de um risco de quedas, ou que desenvolveu delírio, alguma coisa assim, todo aquele cuidado que o paciente recebe por causa da queda não é reembolsado pelo plano de saúde. Lá a gente não tem saúde pública, né? Então é tudo privado. Então o hospital não recebe aquele dinheiro do sistema de saúde e o hospital que tem que arcar com os custos. Então é um déficit muito grande financeiro para os hospitais. Por isso que eles investem tanto em tecnologia para ajudar a prevenir isso. E esse aqui é um projeto que eu lidero, essa aqui é a equipe que trabalha comigo, é um projeto em parceria com 2 sistemas hospitalares lá da Flórida e com diferentes universidades, e o que a gente está fazendo é analisar os planos de cuidados de enfermagem, que é o que eu gosto tanto. E a gente está fazendo a extração dessa informação para aproximadamente 2 milhões de pacientes, as extrações dos planos de cuidado. A gente está criando a infraestrutura para colocar essa informação em um repositório, que é isso que chama esse One Florida Plus, que é basicamente um repositório centralizado, onde diferentes sistemas de saúde mandam todos os dados dos pacientes deles. Mas não manda nada que a enfermagem documenta, né? Então a gente precisou criar esse projeto para trazer a representação da documentação de enfermagem. E nós estamos fazendo isso só para 2 sistemas de saúde atualmente, e o nosso propósito com esse projeto é expandir essa infraestrutura para que todos os 19 sistemas de saúde mandem dados da documentação de enfermagem para esse repositório. E a importância de ter as informações nesse repositório é porque aí, se eu tenho uma pergunta clínica, alguma coisa assim, os dados estão todos num lugar só. E aí eu consigo mensurar o impacto do cuidado de enfermagem, não só para os pacientes dentro do meu hospital, mas um paciente a 100 quilômetros de distância, ou um paciente em outro estado. Então eu consigo fazer esse comparativo, e quando a gente consegue mensurar melhorias para uma população maior, é mais fácil trazer a evidência de volta, né, para a nossa unidade. E aqui são as diferentes tabelas que a gente conseguiu achar que tem alguma documentação de enfermagem. Então a gente acha que a informação que fica armazenada é pouca coisa, né, só o que a gente vê ali no prontuário, mas na verdade aquele clique que você faz para adicionar risco de quedas para o plano de cuidado gera um monte de informação que vai para a base de dados, e isso permite que a gente faça umas análises bem legais assim, do impacto do cuidado de enfermagem. Aqui é parte da infraestrutura, onde a gente precisa mapear essas tabelas para as tabelas existentes no repositório, e como parte desse projeto nós estamos adicionando dados para 2 milhões de pacientes para os 21 milhões já representados nessa base de dados. E aí o que eu gosto tanto desse projeto, claro, né, que eu tenho viés porque é o meu projeto, mas é que todos esses dados de enfermagem estão conectados a todas as outras informações sobre o paciente. Então, quando você vai fazer uma pergunta para a base de dados ou extração de alguma informação, você consegue pegar todos os planos de cuidados para aqueles pacientes que foram admitidos para tratamento de leucemia, por exemplo. Você consegue pegar todos os planos de cuidado da enfermagem, você consegue pegar todos os exames laboratoriais, todas as medicações feitas, todos os sinais vitais, todos os diagnósticos médicos para aquela população e analisar tudo junto. Então, você consegue mensurar não só o impacto do cuidado de enfermagem, mas também o impacto do outro tipo de cuidado, né, da equipe multidisciplinar que aquele paciente recebeu. E aí eu gosto de trazer o que a gente pode fazer, né, com essa informação de enfermagem, por que é tão importante a gente olhar essa documentação. A gente consegue identificar e fazer comparações entre os diferentes diagnósticos e problemas que os nossos pacientes têm, não só no nosso hospital, mas em outros hospitais, em redes básicas. A gente consegue fazer o monitoramento dos resultados para aqueles pacientes, a gente consegue mensurar o impacto das diferentes intervenções e atividades que nós fazemos como equipe de enfermagem. Nós conseguimos, por exemplo, fazer dimensionamento de equipe de enfermagem, baseado naquela informação, decidir quantos enfermeiros, quantos técnicos vão ser necessários naquela unidade, naquele dia específico. Nós conseguimos
olhar diferentes resultados, como readmissões não planejadas, o que está acontecendo com esse paciente que está voltando para o hospital quando ele não deveria. E a gente consegue mensurar a contribuição da enfermagem e de outros profissionais da saúde no impacto ao paciente, né, no impacto do cuidado. E agora, acho que eu estou terminando aqui, sim. Esse trabalho todo, esse processo não é sem barreiras, né? Sempre tem alguma coisa. E eu queria, assim, ouvir de vocês o que vocês acham que seriam as barreiras e as dificuldades em fazer esse tipo de projeto, utilizar a documentação de enfermagem, fazer melhorias para a tecnologia e como que a gente pode superar, né, essas barreiras dentro da nossa realidade aqui. E aí, eu deixo o meu obrigado e eu gosto de trazer um call to action que eu gostaria que vocês fizessem. E eu gostaria que vocês identificassem áreas dentro da sua própria prática na qual você pode liderar a mudança para aquela melhoria, né? Para propor aquela melhoria. E é isso. Meu e-mail está ali, meu LinkedIn, se o código quer refuncionar. Se não, você pode me mandar um e-mail. Mas muito obrigada pela oportunidade, agradeço muito e perguntas, comentários, quero escutar de vocês também. Obrigada. Mara, belíssimo, parabéns, muito obrigado, realmente foi um presente para nós aqui e com certeza, além de nós, funcionários do HU, para os nossos alunos, essa experiência internacional é fantástica, eu já tive essa oportunidade, eu sei o quanto é diferente e esse jeitinho brasileiro de enfermeira mineira ainda pensando nas intervenções, nas atividades, com certeza esse diferencial. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigada. Foi um grande presente. A gente está com tempo ainda, algumas perguntas, tudo bem? Sim, claro. Fiquem à vontade, o pessoal do chat, quem quiser conversar com a gente está aberto também. Olá, bom dia, meu nome é Maria, sou residente de enfermagem, estou no R1 de saúde do adulto e idoso. Quando a gente fala de documentação, de registro, a gente sempre esbarra no LGPD. Em relação a esse projeto de vocês do relógio, de a documentação ser, né, gravada por voz, vocês viram essa questão de como ficaria o LGPD? Obrigada, Maria, essa é uma pergunta ótima, especialmente que na nossa realidade lá a gente tem quartos e unidades que são compartilhadas, né, tem vários pacientes, e como é que fica a proteção, né, dessa informação, dos dados. É isso que você está perguntando, né? Porque eu não sei o que é o LGPD. É a Lei Geral de Proteção de Dados dos pacientes. Tá. Obrigada. A gente tem uma lei semelhante que chama HIPAA lá. E é muito interessante essa pergunta, porque realmente pode ser uma barreira para a implementação de uma tecnologia desse jeito, né? E aí, o que a gente tem feito é que, para o sistema começar a gravar alguma comunicação, alguma conversa, tem uns comandos específicos para acionar, né? Então, por exemplo, a nossa equipe até falou assim comigo, qual que poderia ser uma palavra em português para ativar o sistema? Eu falei assim, meu Deus, como é que a gente, né, que seria uma palavra boa para ativar o sistema? Mas a gente está testando diferentes comandos que a equipe de enfermagem teria que falar para ativar aquele sistema e começar a gravação. Então, por exemplo, se eu estou indo lá como enfermeira, prestando cuidado, num quarto que é compartilhado, tem mais pacientes, como é que eu faço? Eu não posso, às vezes, ter uma conversa tão detalhada, aberta com o paciente. Então, no caso, o que o sistema faria é, assim, você não ativaria o sistema para gravar aquela comunicação, e aí, às vezes, quando você estiver num ambiente mais privado, você volta mais tarde, você faz aquela comunicação com o paciente, você explica o cuidado e ativa o sistema para gravar aquela informação. Dentro da base de dados em si, do processamento dessas informações, a gente já colocou todas as barreiras para proteger a informação, os dados, essas coisas, para realmente não ter, assim, diminuir o risco de ataque de hacker, essas coisas também para a informação ser, né, armazenada de uma forma legal. E a questão da projeção, por exemplo, se o paciente estiver num quarto privativo, você pode projetar para fazer uma projeção maior, projetar na parede, alguma coisa do tipo, mas se estiver num quarto compartilhado, a projeção vai funcionar também no lençol do paciente, né? Você dá uma alisada lá para ficar retinho, então você consegue fazer uma projeção menor, que só você e o paciente conseguem ver a informação.
Mas com certeza tem várias coisas que a gente precisa testar ainda, e o bom é que a nossa equipe de enfermagem está trabalhando junto com a gente com isso, então eles sempre trazem assim, isso não vai funcionar, não vai dar certo, a gente é verdade, não vai dar certo, então a gente faz essas mudanças. Mas respondeu a sua pergunta? Sim, obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Alguém mais? Professora Heloísa. Obrigada, Tamara, por estar aqui conosco também no HU. Tamara esteve conosco, né, no evento, e é muito bacana ver essas experiências também, porque a gente acha que nos Estados Unidos o povo está todo melhor e que a gente está, né, só o pó da rabiola aqui, mas não é verdade, né, e eu gostei muito que Tamara também viu que o nosso processo de enfermagem ProCenf é um sistema que está na sua estrutura com todas o pensamento, né, de estrutura de dados. Sim. Para possibilitar isso. E aí eu queria saber duas coisas, né, uma possibilidade dessa parceria até para o nosso sistema, porque eu já fiquei pensando no nosso ProCenf, assim, né, com aquele reloginho, todas vocês ali, né, identificando, falando, porque a gente estava falando com a Tamara justamente isso, que é muito difícil também, porque a gente pensou tudo em um banco já estruturado, né, de dados, mas como fazer essa voz e essa parceria? Uhum. E outra importância também do enfermeiro, hoje em dia, isso eu acho que é uma evolução importante, a gente tem que pensar nisso, nesses outros, né, startups, nessas outras possibilidades, porque o enfermeiro, né, a enfermagem, na verdade, é uma nova, ampliando essa questão junto com a tecnologia. E para avaliar, isso é muito bacana. Uhum. E que, como é esse processo de avaliação, porque o que é que eu acho também? Existem muitos aplicativos, e me preocupa muito, com aplicativos de saúde que não são avaliados, e precisa de um órgão de avaliação, e que bacana que é um enfermeiro. E aí eu queria te perguntar, eles têm uma ascensão a isso, entendeu? Esse selo como faz que eles tenham essa potência para saber, não, esse grupo é um grupo, então, que está validando esse selo, né? Então, essas duas perguntas. Obrigada, o nosso ProCenf ali no reloginho, que eu gostaria de ver. Obrigada, professora Elo. No seu primeiro comentário sobre o reloginho para o ProCenf, essa tecnologia pode ser implementada assim, com qualquer sistema existente, né? Assim, a captura dessa comunicação por voz, essas coisas, essa é uma tecnologia já existente, né? Essa captura e a transformação em texto narrativo. O que muda é só o processamento desses dados para serem entrados nas diferentes partes do sistema existente. Então, isso vai mudar um pouquinho para cada sistema, do jeito que o sistema é, né? E vocês já estão pensando nisso, que é isso mesmo. A gente está desenvolvendo essa infraestrutura para transformar essa informação para o nosso sistema, que seria, a gente tem um sistema de documentação também, né, de enfermagem, mas a gente poderia replicar, né, essa processamento dos dados para o ProCenf, por exemplo, e aí utilizar já alguma parte da infraestrutura, mas aí ao invés de mandar essa informação para essa aba, manda para essa aba aqui, para esse campo diferente, que é como é dentro do ProCenf, né? Então a gente poderia utilizar a tecnologia dessa maneira também, mas a captura do áudio, essas coisas qualquer sistema está fazendo isso agora, assim, qualquer sistema existente, né, tecnologia existente, da Google, da Microsoft, de tudo. O interessante é que depois você pode estar... O processamento dos dados, que é a parte diferente, né, porque cada sistema existente de documentação de enfermagem tem uma necessidade diferente de como os dados devem ser processados, documentados, então essa parte muda. E essa que é a parte que nós contribuímos mais como assim, enfermagem parte do desenvolvimento da tecnologia, porque nós entendemos como aqueles dados têm que ser documentados e para que parte eles têm que ir, né? Porque as tecnologias atuais só geram aquele sumário de visita, organizam, né? Colocar essa queixa principal do paciente, essas são as medicações, mas isso é documentado como um texto narrativo ainda, dentro do sistema. O que é ok para a equipe médica, porque é o tipo de documentação que eles fazem. Mas nós fazemos uma documentação muito diferente como equipe de enfermagem. A gente tem que fazer um processamento diferente dessa informação.
E sobre o seu segundo comentário, que eu esqueci agora. Muita coisa, né? Desculpa. Não, eu gostei daquele projeto dos selos para os aplicativos, Isso. de você avaliar uma tecnologia, porque você sabe que hoje a gente teve uma pesquisa que foi avaliar os aplicativos que tem de nutrição, junto com a lista, né, da nutrição, que é das calorias. Sim. E todos estão abaixo do que você tem que se alimentar, né? Então, na saúde, há necessidade de uma validação, e eu vejo que isso não é uma preocupação, né, nacional. Hein? Isso é verdade. Esse grupo, né, o Nurse Approved, eles são um grupo bem estabelecido e reconhecido já dentro do mercado tecnológico, né, nos Estados Unidos. E o que acontece é que as empresas que estão desenvolvendo procuram eles para eles fazerem essa validação e darem esse selo, porque aí é um diferencial do produto deles e ajuda na comercialização. Então, por exemplo, com o nosso produto, a gente entrou em contato com eles, eu tive uma reunião com a presidente dessa organização, e aí eu falei com ela do que a gente está querendo fazer e tal, como é que seria, né, questão de ter uma vez que o protótipo estiver pronto, né, como é que valida e tal. Aí ela explicou para a gente, mas uma coisa que eu achei muito interessante, porque ela tem uma presença muito grande nas mídias, né, nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, que a gente usa muito, né, nos Estados Unidos. E aí, quando ela foi no meu LinkedIn, ela falou assim: é por isso que não está ganhando financiamento, porque você não tem nada lá, o povo não te conhece. Eu tô assim, pronto, agora além do meu trabalho, eu tenho que virar influencer também no LinkedIn, como é que faz? Mas aí ela disse que ter uma presença social pública também traz credibilidade para o seu produto, e aí a sua mensagem chega mais para o seu público-alvo, e aí vai ter mais essa busca para a aprovação da sua tecnologia também pelo selo deles. Então, eu estou no movimento agora para melhorar meu LinkedIn, o tempo todo que eu tenho, mas aí tem essa questão também. Mas, geralmente, o que acontece, o processo é que as empresas procuram eles para fazer a validação. Aqui, só para exemplificar, o único que tem um selo é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que tem um selo, mas é para prontuários, né? E que isso já norteou muito o mercado de prontuário. Com certeza, verdade. Obrigada, professora. Claro. Eu acompanhei a Tamara esses dias. Ficou me dando carona. Quarta, quinta, e eu achei que eu ia assistir hoje algo que eu já tinha visto, né, nesses dias, mas foi super novo, foi muito bom, e estou bem feliz de ter vindo. Obrigada, aqui participar. Regina. E eu vou fazer só uma pergunta, que acho que é interesse aí dos residentes, dos enfermeiros. Como que está o uso das taxonomias ou das classificações em enfermagem lá nos Estados Unidos? É uma ótima pergunta, Regina, muito obrigada. Não estão sendo usadas. É um grande problema. É uma coisa que me entristece muito. O que acontece é que a maioria dos hospitais, o plano de cuidados ainda tem que ser documentado de alguma forma. É um requerimento para acreditação, uma coisa que pelo menos uma vez a cada plantão de 12 horas tem que ter alguma documentação no plano de cuidados. Nem que seja só clicar que você revisou o plano de cuidados. Mas o que acontece é que os sistemas hospitalares, eles desenvolvem a própria taxonomia, que é basicamente uma lista de termos que eles pegam de vários lugares, inventam alguns e colocam isso para a equipe usar. O que é uma limitação muito grande, porque a maioria dos termos, eles não vêm com definição, não vêm com nada. Então, o que acontece? Só tem, assim, o título do diagnóstico, né, que eles inventaram, criaram de alguma maneira. E o que acontece é que enfermeiros e equipe de enfermagem de diferentes unidades interpretam aquilo diferente. E aí, o mesmo diagnóstico de enfermagem não significa a mesma coisa para diferentes pacientes, o que é um problema. Porque aí como é que você valida realmente qual foi o problema que aquele paciente tinha, né? Então, o que a gente faz para analisar esses dados é que quando a gente faz a extração deles, nós mapeamos para as terminologias. Então, a gente tem que fazer esse processo, porque senão eu não consigo comparar dados de 2 hospitais diferentes, porque é como se 2
linguagens totalmente diferentes estivessem sendo utilizadas. Então, a gente tem que fazer esse mapeamento, que é parte do nosso projeto também, onde eu pego todos os termos, tento mapear eles para NANDAS, para NIC, para NOC, e aí os enfermeiros fazem essa validação. E é uma porcentagem pequena, eles validam e concordam com praticamente 90% do mapeamento que a gente faz. Aí os outros mapeamentos a gente tem que revisar de acordo com as sugestões da equipe de enfermagem, mas o que acontece é que eles discordam do nosso mapeamento porque eles percebem que a gente não entendeu direito o que é o termo local. E a gente não entendeu porque não tem definição nenhuma, não tem nada. Então, por exemplo, tem um termo que é assim, utilização de equipamento. Esse é o termo. O que isso quer dizer? Utilização de equipamento. E aí o que a gente faz? Aí eu converso com o enfermeiro da unidade cardíaca. Ah, não, esse aqui é a utilização daquele marca-passo. Eu falei, tá. Aí eu converso com uma outra enfermeira da unidade médico-cirúrgica. Ela fala, ah, não, esse aqui é a utilização de equipamento de mobilidade, andador. Então assim, tá, mas como é que eu mapeio esse termo aqui para uma NANDA só? Como é que fica? Então é uma barreira muito grande. O que facilitaria a vida de todo mundo é que as terminologias, taxonomia já fossem usadas, igual elas são usadas aqui no ProCenf, como parte da documentação. E facilitaria muito o processo dos dados. Mas isso ainda não acontece, não sei. Tem causas políticas, que não sabe qual terminologia é melhor, tem problemas também de licenciamento para utilizar, mas não acontece com tanta frequência. Então, eu tô nessa missão também para ver se isso acontece. Fica muito mais difícil. Mas obrigada, Regina, pela pergunta. Alguém mais? O pessoal do chat não consegue... Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem, bom dia. Eu sou a Patrícia e eu fiquei pensando aqui que algumas coisas que a gente passa para a enfermagem na hora da passagem de plantão é sigiloso para o paciente. A gente observa o que o paciente está fazendo, sim. E não dá para contar ali, porque ele pode até ficar chateado com a gente, enfim. Acho que você entende o que eu quero dizer. Sim. Vocês pensaram nisso? Porque como é que vai filtrar até para o funcionário falar assim, isso eu posso descrever aqui, que eu estou reconhecendo, isso não, eu vou conversar em outro momento, porque também precisa ser documentado, até porque impacta, por exemplo, uma comida que está trazendo de fora... E N situações. Patrícia, é uma pergunta ótima. O que acontece lá nos Estados Unidos é com essa legislação semelhante à daqui de privacidade dos dados, essa legislação lá também permite que o paciente tenha acesso a tudo que é documentado, independente do que está falando lá. Se eu estou falando mal do paciente, esse paciente é chato, o paciente está me dando trabalho, o paciente não quer tomar banho, eles vão ter acesso a essa informação. Então, por causa disso, já tem meio que uma cautela, não com o que é documentado, mas da forma que é documentado, né? Da forma que eu descrevo isso no registro. Mas a nossa visão, né, no nosso desenvolvimento do sistema, é que a gente também consiga utilizar um comando. Por exemplo, se eu estou fazendo passagem de plantão, eu utilizo um comando que o sistema não vai escutar a minha passagem de plantão e não vai documentar, não vai registrar. Então, eu posso falar com a enfermeira que está recebendo o meu plantão, que o paciente está trazendo comida de fora, e que eu já falei várias vezes, e o paciente não está escutando, que a nutrição já interviu. Desabafar com a enfermeira, né, que está recebendo, né, o plantão, mas aí na minha documentação eu posso descrever. Paciente trazendo comida de casa, paciente já foi recomendado a não fazer isso, porque vai afetar o cuidado, a nutrição já foi consultada, deixar só essa informação. Não tem mais nada que eu não preciso descrever as minhas emoções, como eu estou sentindo sobre isso no prontuário, no registro, né? Mas eu posso passar isso para a equipe que está recebendo o meu paciente. E aí eu falo o comando que pode ser, por exemplo, assim, não gravar. E aí o sistema não vai capturar essa informação. Então seria um jeito. Mas qualquer coisa que for documentado, o paciente vai ter acesso de qualquer jeito, mas não por causa do nosso sistema necessariamente, mas por causa da legislação, que permite que eles tenham acesso a tudo. Faz sentido? Obrigada pela sua pergunta. Alguém mais do chat? Pessoal, só um aviso. O pessoal do chat, coloquem o nome e o e-mail, por favor, só para a confecção dos certificados. Eu tenho uma dúvida, não sei se vocês chegaram nesse ponto, mas eu acho que é uma curiosidade de qualquer enfermeiro, porque eu acredito que a tecnologia está avançando muito. Essa questão da IA agora é fantástica. São milhares de dólares que são investidos aí, eu acho que cada dia avança mais. Mas como enfermeiro, eu vejo uma diferença, que é
a vigilância e o meu raciocínio clínico. Eu acho que isso vai ser difícil a gente chegar em algum momento, talvez, daqui a 40, 50 anos, talvez, com essa questão de câmeras, a gente já tem câmeras que olham o movimento da pupila e faz uma predição se o paciente tem risco de delírio ou não. Então, acredito que está avançando muito. Mas nessa comunicação do sistema, a hora que a enfermeira coloca para gravar, tem algum algoritmo já de gravidade ou de deterioração clínica? Aquelas palavras que a enfermeira está falando ali, ela dá um start para uma equipe do hospital, por exemplo, um código amarelo, que a gente chama aqui, um código azul, que seriam indícios de deterioração clínica? Ótima pergunta, Paulo. Essa é a nossa visão. Eu digo que essa é a nossa visão porque a gente ainda está desenvolvendo o protótipo, né? Então, o sistema não está pronto para ser testado ainda não. Mas isso fará parte do processamento das informações. Porque quando a gente está processando a informação que a equipe de enfermagem está falando, né? Ou com outros profissionais, ou com os pacientes, essas palavras-chave podem, sim, né, encadear um sistema de... Por exemplo, se for um código azul, né, o pessoal vira alguma coisa assim, ou abrir uma outra escala por causa que já tem uma deteriorização, então a gente consegue fazer isso. E o que a gente consegue fazer também, que é o que a gente está testando atualmente, é transformar essa informação narrativa em planos de cuidados estruturados. Então, por exemplo, se eu estou falando que, o meu paciente... seu João, você está reclamando comigo que você está com dor, né? Você falou que sua dor está nível 7 e tal. Isso é transformado em dor aguda quando vai para o plano de cuidados. Então, essa informação será transformada em dados estruturados e aí pode abranger até essa questão da deteriorização, sepse, qualquer coisa que a equipe de enfermagem avalia, a gente pode trazer nesse processamento dessas informações. O Paulo vai nos ajudar nesse desenvolvimento, perfeito, né? Estamos abertos. Obrigado, Tamara. Eu que agradeço. Acho que tem uma pergunta ali no chat, Jura. Poderia colocar imagens no prontuário para acompanhamento, exemplo, evolução de feridas? Ótima pergunta, ótimo comentário da Beca ali. Sim, claro, porque essa é uma, né? Essa é uma informação muito valiosa. Os nossos sistemas atuais utilizados lá nos Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, tem um iPhone que é da unidade, né? E aí esse iPhone tem um aplicativo para o prontuário eletrônico existente. Então, alguém da equipe de enfermagem que está com esse iPhone lá, ou algum outro telefone, porque lá todo iPhone é tão barato comparado com aqui, né? Então o pessoal usa para essas coisas. Entra no aplicativo e consegue tirar a foto daquela ferida e a foto é salva direto para o registro, né? Do paciente. E isso a gente, né? Seguindo essa direção de utilizar um relógio, alguma coisa assim, vai precisar ter a câmera também, para fazer essa captura de imagens, captura de fotos, e isso já ser armazenado dentro do registro eletrônico. Então, sim, Beca, definitivamente é uma coisa que a gente deveria fazer, né? Terá que fazer, que é a captura de imagens e tal, para evolução de feridas. Excelente sugestão, muito obrigada. Alguém mais? Meu nome é Adriana, eu sou médica, né? Oi, Adriana. Então, assim, Paulo, dentro do que você colocou aqui, agora eu preciso falar, né? Eu sou médica obstetra, eu trabalho na maternidade, e eu sempre leio a evolução da enfermeira e da técnica de enfermagem. Aqui, então, né? E eu juro, pelos meus filhos, assim, que eu ensino meus alunos a lerem aquilo lá. Porque eu falo, quem cuida do paciente são o pessoal da enfermagem. Sim. É eles que ficam aqui, é eles que passam plantão. Então, a gente precisa ler o que está escrito aqui. Sim. E geralmente muito mais legível até do que o nosso colega escreveu. Mas eu vejo, e assim, até não é nem respeito a elas, mas assim, e a gente vê que elas ficam lá anotando as coisas e fazendo, perdem, acho que mais de 50% do tempo ali, com outras atividades que seriam tão importantes que às vezes até me intimido de pedir alguma coisa, porque eu falo, cara, eu não posso pedir mais nada para a mulher. Então, assim, e aí você falando, eu cheguei meia hora atrasada, eu fiquei pensando, poxa, será que lá eles não têm problema de profissionais, de RH? Porque como que dá para escrever tudo isso? E aí fiquei pensando na minha cabeça, não, mas eu conheço ótimos hospitais que as enfermeiras também estão exaustas, porque é muita coisa para escrever, para registrar. E eu preciso, e isso era uma das coisas que eu fiquei pensando, eu preciso impulsionar os meus colegas a fazerem isso, a lerem aquele material rico que tem, porque a gente sempre encontra a resposta.
Sim. E aí eu falei assim, poxa, como que eles não têm esse problema lá de falta de funcionário, né? Porque não é o que a gente vê lá nos seriados, na Netflix, né? Aí de repente eu falei, e eu pensando na minha cabeça, o bom seria, né, se a gente pudesse já ir falando pressão arterial, frequência cardíaca, paciente fala que não sei o quê. E aí você aparece com aquela ideia maravilhosa, né? Que é incrível isso. Eu não conhecia, foi muito bacana, obrigada por ter me deixado participar aqui. E sem dúvida, professora, eu acho que, né, a gente precisa pensar nisso, né? Já que não é? Então, assim, parabéns e obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pelos seus comentários, porque essa é uma reclamação muito grande da equipe de enfermagem lá, né, nos hospitais com que eu trabalho, que eles falam, eu documento isso tudo, mas ninguém lê. Nem os próprios membros da equipe de enfermagem leem o que eu estou documentando. Então, a gente fica assim com aquele sentimento de, para que eu estou documentando isso tudo se ninguém está olhando essa informação, né? E é tão bom ver como outros profissionais, como o pessoal da equipe médica está lendo essas informações, né? Mas a gente tem esse problema também na questão do número de enfermeiros, porque existe uma projeção atual dentro dos Estados Unidos que diz que nos próximos 2 anos, até 40% dos enfermeiros vão deixar a profissão. Porque eles estão cansados, eles assim não aguentam mais, né? A pandemia foi difícil para todo mundo, então tem esse medo muito grande. Imagina perder 40% dos nossos profissionais da enfermagem. Assim, quase metade da categoria, como é que a gente faz? Então a gente tem tentado mesmo esse movimento de desenvolver tecnologia para ajudar a liberar o tempo dessa equipe de enfermagem, para sair daquela obrigatoriedade de ter que ficar em frente ao computador documentando, para realmente voltar para o cuidado. Porque aí a gente vai dar conta de prestar o cuidado para o número de pacientes que a gente tem, né? Se a gente consegue eliminar essa barreira desse tempo perdido na documentação. Claro que tem lugar ainda que dá muito paciente para enfermeiro cuidar e ainda tem, né, uma distribuição meio difícil, mas pelo menos ajuda de uma maneira assim. Mas essa tecnologia de capturar o áudio, a conversa, já está sendo implementada para a equipe médica nos Estados Unidos. Porque geralmente a prioridade para o desenvolvimento tecnológico vai para a medicina primeiro e depois para a enfermagem, infelizmente, mas todo mundo precisa. Mas é uma tecnologia que no caso, não necessariamente durante a interação com o paciente, mas em algumas formas sim, mas no final do plantão, quando você sente, você tem que escrever a evolução, o sumário da sua visita de todos os seus pacientes, eles estão utilizando o áudio para fazer isso. Então, a equipe médica vai e descreve o cuidado, isso é capturado, transformado em uma anotação narrativa, organizada, com queixa principal, medicação, o que eu vou fazer, recomendações, isso é armazenado no prontuário eletrônico. Então, alguns hospitais já estão utilizando e clínicas médicas, né, fora de hospital. E agora a gente está nesse movimento de trazer e adaptar essa tecnologia para a enfermagem, que a documentação é muito diferente, né? Mas a gente está caminhando nessa direção, e muito obrigada. Sim, em alguns aspectos, sim. A gente dificulta algumas coisas. Burocracia, nossa, é um problema grande lá também. Desculpa, tem um comentário? Sim. Eu queria saber se esse sistema, ele já ou ele planeja ser integrado não só pela enfermagem, mas como uma equipe multiprofissional, pelo menos do registro. Sim. Porque principalmente a gente que trabalha muito com respiratório, as informações que a gente recebe dos outros profissionais, principalmente da fisioterapia, enriquecem muito a nossa visão sobre o quadro do paciente. Verdade. Então, uma anotação e um relatório multiprofissional, eu acho que seria assim o ápice do ideal, que ele fosse resumido, que ele fosse inteligente, né, de não ser uma demanda muito grande para nenhum desses profissionais, mas que fosse capaz de em um local só agregar tudo. Existe esse planejamento ou já existe isso? Essa é uma pergunta excelente. Com a tecnologia que a gente está trabalhando, o nosso foco agora é desenvolver algo para a equipe de enfermagem, né? Mas a gente vê sim que tem a necessidade dessa tecnologia ser expandida para os outros profissionais, com certeza, para facilitar o processo deles na documentação também. Mas nos nossos registros eletrônicos existentes, já tem essa integração
multidisciplinar na documentação. Por exemplo, o plano de cuidados que a gente tem aqui, que o Procenf tem, por exemplo, ele é multidisciplinar lá. Então, eu consigo ver no mesmo lugar os problemas que o pessoal da fisioterapia está documentando, as intervenções que eles estão fazendo, fica documentado no mesmo lugar que o pessoal da enfermagem, o pessoal da terapia ocupacional, e aí o legal é que cada documentação é associada ao nome de um profissional e à especialidade dele, então você consegue ver o que a fisioterapia está fazendo, o que a enfermagem e tal. As anotações narrativas, né, que a gente faz, isso também é tudo documentado no mesmo espaço, pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, pela equipe de fisioterapeutas, então já tem essa integração de alguma maneira, né? Apesar de não ser boa, assim, nunca é boa o suficiente, né? Mas já é alguma coisa. Então a gente quer preservar isso sim, porque a gente entende o quão importante é, né? Que a gente consiga ter acesso a todas as informações em um lugar só, no prontuário, no registro. Então, nosso propósito é implementar esse processo mais facilitado para a documentação, né, para a equipe de enfermagem primeiro, mas a documentação ainda será integrada dentro dos registros eletrônicos atuais, então não é necessariamente que para utilizar essa tecnologia que a gente está desenvolvendo, que você precisa se livrar do seu registro eletrônico e usar alguma coisa toda nova, porque ninguém vai querer, porque o hospital já gasta muito dinheiro implementando uma versão de alguma coisa, né, mas é que o sistema possa ser utilizado junto com o sistema existente, e aí expandir para outros profissionais com certeza, mas eu sou enfermeira, então eu quero focar na enfermagem primeiro, com propósito. Mas muito obrigada pela sua pergunta. Bom, então ficamos por aqui. A gente reitera o agradecimento, professora Tamara. Foi um prazer, acho que uma grande alegria. Acho que traz energias para a gente, enche a gente de esperanças, principalmente quando muitas vezes, na sobrecarga de trabalho, a gente faz, e o registro, ele é o último, né? Sim. E aí a gente chega em casa e fala, nossa, não anotei, eu não escrevi. E trazer essa importância dessa comunicação, desse sistema de linguagem, além de passar para as outras equipes, a segurança para o paciente de que tudo que foi feito foi registrado, sim, é fantástico. E ainda mais, chama mais a atenção e aguça, né, a gente, de uma certa forma, porque está envolvido com a tecnologia. Verdade. E hoje em dia, a produção de conhecimento, essa rapidez com que tudo é substituído, então, assim, realmente acaba sendo o nosso sonho de consumo aí. A gente está aberto as portas estão abertas. Você gostou do nosso sistema Procenf também? Demais, nós adoramos o seu. Nós podemos conversar bastante. Com certeza. E vai ser um prazer tê-la aqui outras vezes também para conversar com a gente e nos ensinar tanto. Obrigado, agradeço, viu? Mesmo. E se eu pudesse deixar uma mensagem final assim, eu diria assim que a inteligência artificial, ela está aqui para nos ajudar, mas nunca vai tomar o nosso lugar. Que a gente tem esse receio, assim, né, que com o avanço da tecnologia, que, não vamos precisar mais de equipe de enfermagem. Mas isso não é verdade, porque a inteligência artificial, ela nos dá sugestões, mas a gente que ainda toma as decisões, né, baseadas na sugestão. Então, a gente não precisa ter medo da IA ou da tecnologia, porque realmente está aqui para nos ajudar a se desenvolver de uma forma boa, né, que sempre tem o povo que desenvolve para o mal, assim. Mas muito obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigada a todo mundo.